Queremos saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos assegurar, queridos, uma honra para mim sempre estar nessa casa que sempre foi tão significante para mim. A congregação de Correios faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Veio ao encontro de grandes necessidades da minha vida e sempre foi aqui um lugar como a palavra de Deus diz, um lugar onde as aves encontraram e construíram o seu ninho. Graças a Deus e glória a Deus, porque essa é uma igreja ninho. É uma igreja onde as pessoas vêm e se sentem protegidas e acolhidas como se estivessem aves no ninho. Eu que venho aqui só de vez em quando percebo isso. Vocês que estão aqui são muito bem-aventurados por essa graça de Deus sobre a vida de vocês. Deus abençoe essa igreja, todo o ministério que aqui compõe, o pastor Joel, nosso comandante. Meus amados, que bom. Queridos, peço em especial oração pelo projeto de salvação para a Amazônia. Temos para esse segundo semestre imensos desafios, grandes desafios diante de nós. São 3, o Marcinho Caminho conhece bem os planos, são 3 grandes projetos até o final do ano, e desde já peço e sei e conto com a oração de cada um dos irmãos, conto com a oração dessa igreja, pois o amor e o carinho de vocês por esse projeto é imenso e notório. Eu nem preciso falar muito sobre isso. E eu sei que nós estamos, enquanto projeto de salvação para a Amazônia, ainda estamos em débito com os irmãos, porque nós estamos sonhando, colocando diante de Deus a realidade e a possibilidade de uma expedição missionária com evangelização, atendimento médico completo no interior do Amazonas, uma expedição com a congregação de Correios. Amém! Comandante na frente, cordeirinhos e ovelhinhas atrás, o Marcinho e a equipe ali no apoio, protegendo lá. Opa, não fica aí na beira da água, não, vem para cá, segura aí, vamos lá, vamos comer aquele tambaqui na brasa, matem chão, banana frita, vai ser do céu mesmo, vai ser do céu direto para a Amazônia, graças a Deus. Fiquem tranquilos, meus irmãos, o projeto está muito vivo e Deus tem planos gloriosos. E a vontade de Deus, mais uma vez, prevalecerá. Porque sempre a vontade de Deus prevalece. Amém? Queridos, eu queria refletir com vocês, pensar com vocês, ouvir vocês. Eu até agradeço muito ao pastor Joel pela oportunidade de poder compartilhar com vocês pensamentos que Deus, que o Espírito, que a palavra trouxe ao meu coração. Eu fico muito, mas muito feliz quando me dão a oportunidade de compartilhar meditações da palavra. Eu ganho o dia, ganho o ano, ganho a vida, é bom demais. Uma vez o pastor disse assim: hoje você vai pregar no templo central. E eu fiz assim: pastor, o senhor tem certeza? Na mesma hora o Espírito Santo cobrou de mim. Aqui dentro ele disse assim: a palavra é sua, o povo é seu, a igreja é sua, quem é você? E eu disse: Senhor, o mensageiro continua insignificante, mas a tua palavra é estudo para o Senhor. E aí naquela hora, daquele dia em diante, meu irmão, eu não estou nem aí, porque eu sou velho. Eu sou insignificante. Significativo aqui é a palavra de Deus. Só isso. Tá bom, meus irmãos? Vamos com alegria refletir aqui. Meus irmãos, eu estava pensando. Eu não sei, eu sei sim. Acontece com vocês também. Não me venha tentar me enrolar. Acontece com vocês também. Quantas vezes na vida da gente a gente quis saber o futuro? Quantas
vezes a gente quis saber o futuro? Eu, então, curioso que só. Aí eu me lembro quando eu tinha lá 20 e poucos anos, eu ficava, Senhor, me revela o futuro, me mostra como é que vai ser e tal. E eu queria saber o futuro. Aí um dia eu disse assim, em oração, assim, Senhor, quem me dera, Senhor, eu tivesse um livro da minha vida. Porque eu pegava o livro da minha vida e eu ia passando as páginas para frente, e eu virava aqui uma página e dizia, em abril de 2023, chega onde é que eu vou estar, o que é que eu vou estar fazendo e tal. Eu ia dar umas páginas para frente e dizer com quem eu vou casar. Eu ia dar umas páginas para frente em que eu vou trabalhar. Páginas para frente em que eu vou me formar. O que eu vou fazer. Fala sério, você não diz isso algum dia? Mas o melhor de tudo é que quando eu olhei assim, Senhor, um livro assim, para eu pegar e dar uma olhadinha, porque Senhor, eu queria justificar, Senhor, e se eu souber, Senhor, o que vai acontecer, fica até mais fácil de te obedecer. Imagina, se eu disse, você vai ser diácono, aí eu já vou me preparando. Você vai ser presbítero, sim, já vou me preparar. Você vai ser pastor, não, Senhor, assim não, tá bom, vamos lá. Ou seja, vai ser muito melhor, Senhor, se eu souber, vai ficar mais tranquilo para a gente trabalhar, né, Senhor? Aí Jesus, Deus me deu uma notícia muito boa. Ele disse assim, tem um livro. Eita, é verdade. Não estou falando da Bíblia, estou falando de um livro. Estou falando do livro da nossa vida. Lá no Salmo 139, versículo 16, ele diz assim, professor, 16 mesmo, né? Salmo 139, versículo 16, diz assim, os teus olhos, Senhor, viram o meu corpo ainda sem forma, informe, e no teu livro, o livro é dele, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Antes da gente ser formado, Deus já tinha o livro da nossa vida. Essa é a notícia boa. A outra notícia é que a gente não tem acesso a esse livro. Aí eu fiquei tão alegre quando Deus disse, você tem o livro? Eu, opa, tem o livro, maravilha. Mas você não tem a senha Wi-Fi desse livro. Você não vai dar para você ver o que está acontecendo lá na frente. Eu não fiquei triste, fui seguindo a minha vida sem muita curiosidade. E ali fui vivendo dia a dia. E um dia desses, lembrando disso, eu comecei a me lembrar, meus irmãos, que eu comecei a me perguntar por quê? Por que Deus não mostra as páginas da frente do nosso livro? Não seria tão mais fácil? Se a gente lesse lá na frente, né? Vai ter uma crise de rim, a gente já começava a beber água hoje. Né? E se preparando, né? Seria tão bom, tão melhor. Eu fiquei pensando, eu estava dirigindo assim a minha vida, pensando, meu Deus, seria tão bom se eu soubesse, se a gente soubesse. Aí de repente assim começou a fluir assim na minha mente e me levou, a palavra de Deus me levou a Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que é aquele conhecidíssimo versículo que diz, mas o justo viverá pela fé. Ele diz assim, em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o justo viverá da fé. Eu disse, Senhor, o justo viverá da fé. Sim. Aí logo adiante ele me leva mais à frente, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Porque a fé é o firme fundamento das coisas o quê? Que se esperam, mas que não se veem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sabe por que Deus não deixa você ver antecipadamente as páginas da sua vida? Porque o justo viverá da fé. E se você vê,
Você não há fé, porque a fé é embasada naquilo que você não vê. Então, não vendo o futuro, você tem fé que Deus vai cuidar de você. Aleluia! Mais simples que fórmula matemática, não é? Só que aí a gente fica assim. Agora vocês pensem. Você imagina Deus? Como é que Deus se sente quando a gente começa a insistir com Ele em a gente saber o futuro? A gente fica no pé dele. Senhor, me mostra, eu quero ver. Eu não sei qual é o sentimento de Deus nisso, mas talvez Deus esteja dizendo assim: meu filho, se você vê, você não vai exercitar a sua fé. Porque para andar comigo, você tem que confiar em mim. Dá os seus passos. O que vem pela frente, isto não é problema seu. Isso é problema meu. Aleluia! Glória a Deus. Vou tentar explicar melhor. Vocês lembram de Moisés? Moisés da Bíblia, o legislador? Deus chamou Moisés e fez uma promessa a ele, não fez? Ele disse assim: Moisés, você vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Você vai levar esse povo para a terra que emana leite e mel. Deus tinha uma promessa. Não tinha uma promessa? Moisés prometeu a ele, estava prometido. Aí Moisés obedeceu a Deus, foi lá. Logo de saída já teve a incredulidade de Faraó. Mas passou. Aí daí a pouco, Mar Vermelho, passou. Daí a pouco, águas amargas. Daí a pouco, faltou água. Daí a pouco, veio a fome. Aí, em um determinado momento, veio serpentes e saíram envenenando todo mundo. Depois veio, e por fim, quando chega lá no fim, depois de faltar água, de faltar comida, de faltar isso, de luta, ainda teve um rei dos amalequitas que ele teve que vencer uma guerra no meio do caminho. Depois de todo aquele sofrimento, quando Moisés diz assim: vou entrar na terra prometida, manda os espias voltam de lá e diz: olha, a terra é muito boa, realmente a promessa de Deus é excelente, só que tem uma coisa: a terra é cheia de gigantes. Deus prometeu a ele a terra prometida. Mas por que Deus não falou para ele dos problemas que ele ia enfrentar? Já parou para pensar isso? Deus chegasse para Moisés e dissesse assim: Moisés, você vai levar esse povo e eles vão entrar na terra prometida. Só que tem uma coisa: tu vai ter que passar um mar vermelho, depois vai ter águas amargas, depois vai faltar água, você vai falar para a rocha, depois você vai ferir a rocha e tal. Se Deus começasse a falar para Moisés as dificuldades que ele ia encontrar, vocês acham que Moisés teria ido? Não. Se Moisés soubesse que ele ia subir no monte para falar com Deus, aí ele ia querer. Mas quando ele descesse no monte, a nação estava debaixo de uma idolatria, eu acho que Moisés tinha ido nessa. Vocês acham? Moisés tinha dois caminhos quando saiu do Egito. Ele tinha um caminho que ele dava onde hoje é a faixa de Gaza e entraria já na terra de Canaã. Ele tinha outro caminho que ia para um lugar que era um beco sem saída, só tinha montanha e mar vermelho. Mas ele estava seguindo a orientação de Deus, foi justamente pelo caminho mais improvável, foi justamente para o beco sem saída. Parou lá na frente do mar vermelho. Gente, se Deus tivesse falado isso para Moisés, que Faraó vinha atrás com cavalos, cavaleiros, com espada, escudo, com aquele exército poderosíssimo, e o povo de Israel nem exército não tinha. Vocês acham que Moisés teria ido? Ele teria ficado com medo, ele teria buscado outro caminho, ele teria buscado outra solução, mas também ele não teria experimentado a experiência de atravessar uma armadilha. Quando Deus te faz uma promessa, Ele não conta para você os problemas que você vai enfrentar. Você lembra disso? Deus só chega e promete, é ou não é?
Deus chega e promete, você vai chegar lá. Marcílio. Deus só disse assim, não, assim, vai ter um parto excelente. E nós pulamos de cabeça. Estou aí, né? Só Deus sabe o que a gente luta por isso. Só Deus sabe isso. Mas, irmãos, Deus, Ele fala para a gente somente a promessa final. Ele não conta para a gente os problemas que a gente vai enfrentar no caminho. Mas por quê? Porque Ele acha que a gente vai desistir? Não, porque a nossa coragem vem dele. Paulo ele diz que, na palavra de Deus, que é o Espírito de Deus que produz em nós o querer e o efetuar. Então não é porque a gente vai ficar covarde que Ele não conta para a gente. É porque a gente vai buscar outros caminhos? Também não, porque Ele é o guia de Israel e você vai para onde Ele leva você. Ele não é o teu pastor, você não segue Ele, então você vai no caminho que Ele manda. Então eu fiquei pensando, por que Deus não conta para a gente os detalhes dos problemas que a gente vai enfrentar? Por quê? Deus não conta os problemas que a gente vai enfrentar, sabe por quê? Porque para Deus, isso que a gente chama de problema, dificuldade, limitação, isso que para a gente é tribulação, é impedimento, para Deus, gente. Você fica doente, Ele cura. Você desemprega, Ele cuida. A família bagunça, Ele arruma. Alguém despreza, Ele te ampara. Gente, se você ficar desamparado, Deus te ampara. Se você ficar desempregado, Deus vai cuidar de você. Se você ficar doente, ou Ele vai curar, ou Ele vai te dar graça. Mas o que eu quero dizer para vocês, desculpa eu chamar assim vocês, tá? Pela intimidade que eu tenho convosco. O que Ele tem para nós é o que os problemas para a gente é coisa pequena para Ele. Você acha que Mar Vermelho era um grande problema para Deus? Aquilo foi tão insignificante para Deus, aquilo era tão pequeno para Deus, que Deus, eu acho que Ele pensou assim, eu não vou dizer isso a Moisés não, porque o que é o Mar Vermelho? E Faraó? Faraó, coitado do Faraó, deixa ele vir. Aí Deus faz assim, Deus soprou o Mar Vermelho ao rio, passa Deus. Aí o povo chega lá do outro lado, aí Deus diz assim, vem Faraó, vem. Chega aí. Eu conheço a tua arrogância, eu conheço a tua prepotência. Aí lá vai Faraó, eu prendo e arrebento. Aí Deus faz, tirou o sopro dele, aí o mar se fechou. Cadê Faraó? Cadê Faraó? E a armadura dele, e o carro dele, os cavalos dele, e a espada dele, tudo debaixo d'água. Gente, o que são os nossos problemas para Deus? Você acha que Ele vai perder tempo, ainda mais Ele que é dono do tempo? Você acha que Ele vai perder tempo te explicando problemas? Ele vai dizer somente uma coisa, meu filho, minha filha, tenha bom ânimo. Ele vai, eu vou repetir assim para ficar bem guardadinho no coração, meus irmãos e irmãos, somente isso. Ele está dizendo, meu irmão, meu filho, minha filha, examina o livro desta lei, leia o que está na palavra, para bem te conduzires por onde quer que andares. Não somente tenha bom ânimo, ou seja, anda, vai, o resto, o problema, isso que você chama de problema, é meu. O propósito é meu, a promessa é minha, você é meu.
seus são meus. Aleluia. Glória a Não Deus. tem que discutir com Deus. Não é assim, meus irmãos. Glória a Deus. Então a gente já viu que a gente precisa viver pela fé. E para a gente viver pela fé, uma das formas é a gente orar, é a gente buscar. Não é verdade? Nós até lemos, né? Tão lindo esse texto, Romanos capítulo 8. Aqui no versículo 21, ele diz assim: e na esperança também, que a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí mais à frente ele diz aqui, 23, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós gememos. Não quer dizer que por você passar por um problema, por uma dificuldade, por uma aflição, que você tem que enfrentar isso obrigatoriamente sorrindo. Não adianta você querer disfarçar a sua dor perante Deus, porque Deus, Ele vê por dentro, Ele não vê por fora. Não adianta fazer como na década de 80, início da década de 90, aquela teologia da confissão positiva, quando estava doendo, mas você tinha que declarar que não estava doendo. Não está doendo, não está doendo, ele estava doendo. Com Deus não tem esse faz de conta não, meu irmão. Com Deus você chega e diz: Senhor, está doendo. Senhor, estou preocupado. Senhor, estou com medo. Senhor, estou inseguro. E ele diz assim: não se preocupe, o seu problema é meu. Então deixa eu. Não fique disfarçando o seu problema com Deus, porque é um privilégio que nós temos de escancarar com Deus aquilo que a gente sente. Lembra de Ananias? Aquele lá de Atos, não aquele da oferta que morreu, não. Aquele outro Ananias, que orou por Paulo. Quando Deus disse assim: Ananias, vai lá e ora por Saulo. Ananias disse: Senhor, de muito temos ouvido, deu ruim. Senhor, de muito temos ouvido como esse homem tem feito mal aos teus santos. É como se ele dissesse: ele fez mal àqueles santos e vai fazer mal a esse santinho aqui também. Senhor, eu estou com medo. Quando Ananias escancara e diz assim, ele não disfarça o seu: eu estou com medo, Senhor. Deus diz assim: Ananias, vai. Olha que interessante. Deus tomando a iniciativa de explicar para a gente a razão dos nossos temores, para acabar com os nossos medos. Às vezes a gente canta, né? Questiona ou adora, questiona ou adora. A Bíblia é cheia de gente que questionou Deus. Josué questionou Deus. Quem mais? Gideão. Então. Gideão, Senhor, eu só vou se o Senhor molhar o algodãozinho e deixar tudo em volta seco. Aí chega no outro dia: Senhor, não estou convencido. Agora tu vai fazer o contrário. Deixa o algodãozinho seco e volta tudo molhado. O que é isso, meus irmãos? Você vai questionar a Deus? Ele questionou e Deus respondeu, porque Deus entende os nossos questionamentos. Aí Ananias chega e diz: Senhor, eu estou com medo de ir lá encarar esse matador de crente, esse triturador de crente. Aí Deus diz: Ananias, vai, porque este é para mim vaso escolhido. Eu estou te dizendo o final, eu estou te dizendo a promessa. Vá confiando na promessa, e o resto é comigo. Ananias foi, orou, Saulo estava mansinho, meu Deus do céu. Ananias humildemente orou. Que é uma missão, né? Botar as mãos sobre alguém que vai fazer uma obra muito maior que a dele. Às vezes eu fico pensando: quem é maior? Ananias orou por Paulo ou Paulo, que foi o grande teólogo? Eu não sei quem foi maior, quem foi menor. Na verdade, os dois são a mesma coisa, insignificantes servos de Deus. Bom e grande é Deus, que agiu na vida de Ananias e agiu na vida de Paulo. Aí a gente precisa adquirir confiança. O texto vai, olha lá, confirmando aquilo que eu falei para vocês, versículo 25, Romanos 8, 25. 24, antes do 24.
Porque em esperança somos salvos. Esperança o que é? Não é a fé? Não é a certeza daquilo que a gente espera? Se a gente está esperando, a gente tem esperança. Se a gente tem esperança, certeza que vai alcançar, então isso é fé. Então ele diz, versículo 24, porque em fé ou em esperança somos salvos. Ora, a fé ou a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Vamos complicar? 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos, repito, não sabemos o que havemos de pedir como convém. Aleluia. Ai meu Deus, estava complicado, ficou pior. Mas é simples. Ele está dizendo aqui, a gente vive pela fé. Não adianta você querer ver a página lá da frente, porque Deus não te deu a senha desse Wi-Fi. Então, vou te falar uma coisa, é por esperança. E a esperança é uma coisa que você não vê, mas que você espera pela fé. Aí ele diz aqui, só que tem um problema. Para você ter esperança, você tem que orar. Só que ele mesmo está dizendo que nós não sabemos orar. Meu Deus. Aí, Fernando, e agora? Jesus do céu, se para eu ter esperança e fé, eu preciso orar, e a Bíblia está dizendo que eu não sei orar como convém, como é então que eu vou orar para ter fé e esperança? Aí vem a resposta de Deus, o mesmo Espírito, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. Quando eu não sei orar, quando nós não sabemos o que falar, Ele fala. Quando nós não sabemos o que orar, Ele sabe o que dizer a Deus. Quando você ajoelha, o problema é tão grande que você não sabe nem como falar com Deus e não sabe nem o que pedir a Deus. Às vezes você só sabe gemer. Às vezes você só sabe suspirar. Quantas vezes você estava lá na pia lavando os pratos, lembrando do problema que não é ser de Deus, lembrando do problema e você somente suspirou. Você falou alguma coisa? Deus já entendeu tudo. Mas por que o Pai entendeu tudo? Porque o Espírito Santo de Deus, que sonda o seu coração, e que sonda a profundidade do pensamento de Deus, traduziu para Deus aquele teu suspiro. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, sim, o Espírito Santo de Deus, ele intercede e transforma, ele faz uma versão, uma adaptação, uma profundidade para o Pai. E o Pai vai entendendo tudo. Está aí o mistério, meus irmãos. Deixa eu ver se está tempo. Dá tempo. Está aí o mistério glorioso, meus irmãos. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, eu não te aconselho. Busque. Busque. Porque quantas vezes nós não sabemos orar como convém. E o Espírito constrange o nosso coração, move o nosso interior. E a gente começa a orar em línguas estranhas. A gente não sabe muitas vezes o que está falando, mas Deus sabe. Porque ao contrário do que muita gente diz, que as línguas estranhas é a língua dos anjos, não é. As línguas estranhas é a língua do Espírito Santo de Deus para Deus. Porque as línguas estranhas não são entendidas, exceto por Deus, ou por quem Deus quer revelar a interpretação daquelas línguas. Nenhum anjo entende o que as línguas estranhas estão falando. Porque se os anjos de Deus entendessem o que as línguas estranhas expressam, os inimigos da nossa alma, anjos caídos, também entenderiam o que a gente estava falando. Mas quando nós oramos em línguas estranhas,
Oramos em mistério. Mistério com Deus. E olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Se tem uma pessoa que sabe guardar segredo, é Deus. Pode contar para ele, porque ele sabe guardar segredo. Ele não revela os segredos que eu comigo para mim. Exceto para salvar a minha vida, mas é uma exceção à regra. Aí quando você ora em línguas estranhas, eu vou contar, eu não costumo contar a experiência própria não, mas eu vou somente para ilustrar. Estava em uma oração numa casinha muito simples, muito humilde, daquelas casinhas que a gente fica bem à vontade mesmo, toma aquele cafezinho, sabe, meio show, meio azedo, assim, naquela copinha de geleia, que é uma delícia. A gente estava lá no culto à noite, assim, orando, no círculo de oração, orando, e o poder de Deus ali, a gente chorando, e a gente cultuando a Deus, e ali naquele fogo, naquele conforto, naquela presença gloriosa, eu disse: Senhor, eu vou te dizer todas as palavras de elogio que eu encontrar no meu vocabulário. E comecei: Senhor, tu és maravilhoso, Senhor, tu és o meu Pai amado, Senhor, tu és, Senhor, tu és, Senhor, tu és. Eu disse: vou arriscar mais ainda, acabou em português, vou falar em inglês. E Senhor, aí comecei com aquele inglês, não, dá pouco, vou falar umas palavras em espanhol. Tu és maravilhoso, Senhor. E comecei com aquele negócio todo. Aí eu disse: Senhor, acabou o inglês, acabou o português, acabou tudo, eu não sei mais o que te falar. Aí Deus me tomou em línguas estranhas. E o Espírito Santo diz assim: quando você não tem palavras para me adorar, quando acabam todos os idiomas do mundo, aí sou eu que glória a Deus. Meu glória. Você mesmo me adorar, e eu receber Deus do glória. É mistério. Aleluia. Glória a Deus. Mas deixa eu voltar aqui ao pensamento, porque eu deixei uma pergunta para vocês que eu tenho que responder, né? Se a gente só vai aprender orando, e a Bíblia diz que a gente não sabe orar, então o que a gente vai fazer, meu Deus do céu? Tiago, capítulo 4, complica ainda mais a nossa Bíblia. Versículo 2 e 3. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Aí ele está falando de um grupo que não tem nada porque não pede nada. Para pedir tem que orar. Quem não ora, não tem. Então, não é isso? Ele está dizendo: ó, você combate, guerreia, e não tem nada. Por que você não tem nada? Porque não pede. Então você tem que pedir, mesmo sem saber orar, peça, porque o Espírito Santo de Deus leva a sua oração. Ele te transporta para o pensamento de Deus. Aí na seguida ele diz aqui: pedis e não receberam. Falando de um grupo que não pede. Depois diz assim: tem aqueles outros que pedem e não recebem, porque pedis mal para o gastardes nos vossos deleites. Está falando de dois grupos. Um não tem porque não pede, o outro não tem porque pede mal. Realmente a gente parece que a gente não sabe orar. Mas a gente precisa ter a humildade daquele pai que chegou para Jesus e disse assim: Senhor, ajuda-me com a minha fé. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo para levar minha oração diante do Pai, porque eu não sei orar como convém. Eu não sei orar como convém. Mateus capítulo 20. Para a gente desacelerar aqui. Vou fazer de conta que estou desacelerando para o pastor Joel pensar que eu vou parar no horário. Mateus capítulo 20, vou contar para vocês aqui no episódio 1.
a partir do versículo 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse: que queres? Ela respondeu: dize que esses meus 2 filhos se assentem, uma à tua direita e uma à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondeu e disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: sim, podemos. Jesus disse: na verdade bebereis do meu cálice, mas quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. Vamos entender um pouquinho essa história? Olha que coisa linda, meus irmãos. Eu quero falar para vocês, já vou te dizer o objetivo aqui, porque vai ficar fácil para todos nós. Eu quero dizer a vocês que não é somente cumprir o ritual da oração que vai te trazer uma resposta de Deus, ou pelo menos a resposta vinda diretamente de Deus. Você precisa não é seguir padrões, é a oração de coração. Vê lá, essa mulher, esposa do seu Zebedeu, que era pai de Tiago e João, eram pescadores. Essa mulher, somente pelo menos eu nunca vi o nome dela na nossa Bíblia, mas há livros que falam que o nome dela era Salomé, que é uma variação de Sulamita. Lembra aquele nome da Sulamita lá dos Cantares? Então essa mulher aqui, ela chega para Jesus e faz tudo direitinho conforme manda o figurino da oração. Primeiro ela chega adorando. A palavra grega aqui é prostrada. Ela chega diante de Jesus, adorando ele, se ajoelha, bota o rosto no chão, abraça os pés de Jesus, adorando ele. Aí quando ela está adorando, aí Jesus responde. Jesus não resiste a quem chega diante dele adorando. Quando ela chega adorando ele, Jesus diz assim: o que queres? Olha que oportunidade. O que você está querendo? A sua oportunidade é essa. O que você vai me pedir? Você já me adorou, eu já recebi sua adoração, você já cumpriu o protocolo da oração, está tudo certinho, tudo dentro do padrão. Gostei de ver, está muito educadinho, muito bonitinho. Está tudo certinho. O que você quer? Aí ela disfarça o pedido egoísta dela num pedido aparentemente altruísta. Só permanece de Deus aquilo que não é egoísta, porque o próprio Deus, ele é altruísta. Deus não reteve para si nem o seu filho. Aí ela chega, se curva, Jesus pergunta: o que queres? Aí ela diz assim: eu não vou pedir nada para mim, eu vou pedir para meus filhos. Acabou sendo para ela. O pedido dela, aparentemente altruísta, mas era egoísta. Jesus percebe muito bem que Jesus não vai conforme as palavras. Jesus lê o coração. Aí ela diz assim: Senhor, o Senhor já disse que breve o Senhor vai assumir o reino. Quando o Senhor assumir a liderança, o rei do reino, eu queria fazer um pedido ao Senhor. Eu queria pedir ao Senhor que o Senhor colocasse um dos meus filhos. Eu deixo até o Senhor escolher qual dos dois. Mas eu queria que o Senhor pegasse um dos meus filhos e colocasse como vice-rei. À direita. Se Jesus é o rei, à direita seria o vice-rei. E o outro, chefe do parlamento, primeiro-ministro. Vocês olham para ela. Foi uma das vezes que Jesus ficou surpreso. Jesus olha para mim: mulher, você não está sabendo, você não tem noção, você não entendeu nada até agora.
realmente você não sabe orar como convém, você não sabe o que você está pedindo. Viram para os dois, por acaso vocês vão beber do cálice que eu vou beber? E vocês vão ter coragem de passar pelo batismo que eu vou passar? Eu sei. Os dois disseram, sim, Senhor, estamos aptos a servir-se rei e primeiro-ministro. Nós temos a coragem de passar pelo batismo que o Senhor vai passar e pelo cálice que o Senhor vai beber. Jesus disse, olha, participar do cálice, vocês vão. Daqui a pouco lá na Santa Ceia. E passar pelo batismo que eu passei, vocês até já passaram pelas águas lá do Jordão. Tá bom. Agora, morrer na cruz, descer a profundeza, assumir a glória eterna e trazer redenção para toda a humanidade, vocês não podem. Aí, para não deixar ele muito triste, prêmio de consolação, Jesus é amoroso, diz assim, eles vão passar, vão beber do cálice, só que tem uma coisa, quanto a sentar-se à direita ou à esquerda, isso aí não compete a mim, isso é o poder do Pai. Encerrou a questão. Não encerrou a questão não, tem mais. O pedido dela, olha a oração dela, o que aconteceu, versículo 24. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Quando uma oração pode seguir todo o padrão, ela ajoelhou, ela adorou, ela abraçou os pés de Jesus, ela fez o ritual direitinho. Só que teve uma coisa, ela é egoísta. E a oração dela causou uma discórdia de 10 discípulos contra 2. Oração que cria confusão, Deus sabe. não vai ser respondido por Deus. Ou vai? Claro que não. Aí Jesus, por isso que Jesus disse, tudo bem, eles vão beber do cálice, vão passar pelo batismo, mas é só isso. Ou seja, Jesus está dizendo, mulher, foi muito bonitinho, você cumpriu todo o ritual, curvou, adorou, eu recebi a adoração, te dei a oportunidade de você pedir, você pediu mal, você não soube pedir direito, pediu egoisticamente, a minha resposta, você sabe qual é? Não. Não foi isso que aconteceu? Não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus, quando nós oramos, não egoisticamente, quando nós oramos querendo o bem de todos, quando nós oramos com o nosso coração, quando nós submetemos a nossa oração ao rigor do Espírito Santo de Deus, então o que acontece? Deus responde. É muito interessante como é que essa resposta. Gente, se essa mulher adorasse, se eu estivesse olhando aquilo, eu ia dizer, não, essa aí vai sair com a resposta positiva. Jesus vai entender, porque ela fez tudo bonitinho, olha lá. Ela ajoelhou, ela curvou, beijou os pés, adorou. E Jesus disse, pede o que queres. Vai dar certo. Não sabemos orar como convém. Jesus responde, mas Ele é soberano. Ele responde como Ele quer. E cabe a mim e a você, dentro da nossa quase insignificância, dizer como disse Jesus: Pai, faça-se a tua vontade. Somente, meus irmãos, os pensamentos meio soltos aqui da palavra de Deus, que eu me senti muito à vontade para compartilhar com os irmãos. Espero que fique guardado na memória de cada um de vocês e na memória do celular também. Espero que fique bem guardadinho na memória. E que a gente, quando curvar para orar, a primeira coisa que diga seja: Senhor, ensina-me a orar. Toma a minha oração e leva diante do Pai, porque eu não sei orar como convém. Amém, Deus? Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Precioso para mim é Jesus. Precioso para
para mim. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Amém, queridos? Já pediu, vamos solicitar a Deus. Nos conduz a Deus, oração, ensinando o culto para nós irmos embora. Obrigado. Obrigado pela tua palavra. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a graça. Mas que tudo a tua vontade prevaleça sobre a nossa vontade. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Sim, Senhor. Muito obrigado. Amém. Aleluia. Quantos louvam a Deus pela vida do pastor Luzinho? Amém. Muito bom, Deus. Deus abençoe o Senhor. Bem, amanhã tem ciclo de oração pela manhã, 8h30 até as 11h. Quinta-feira, mas vou deixar de estar na ceia, Santa Ceia do Senhor Jesus, aqui na congregação. E não esqueça a campanha do Tiro. São 9 famílias que nós temos ajudados, que estão em dificuldade. E são 9 pacotes de arroz, de 5 quilos, no mínimo, né? São 2 pacotes de feijão em cada cesta. Então são 18, são 2 pacotes de açúcar, são 18. No mínimo 2 latas de óleo, concorda, irmão? Senão está muito caro, agora está caindo um pouquinho, mas nos ajuda a abençoar essas famílias, é uma das funções da igreja também. Claro, eram 11 já consegui emprego, e vamos devagarzinho, vai dar certo, amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um. Quantos estão felizes? Diga amém? Estenda as suas mãos. Obrigado a cada um que esteve no culto. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja junto, nós digamos.